medidas mais concretas a partir do segundo semestre do ano que vem, para ser mais preciso, né? Então, esse ano a gente coloca a ordem do ambiente político, ano que vem, primeiro semestre, a gente começa a criar um ambiente um pouco mais favorável para a nossa economia no mercado internacional, trazendo maior credibilidade aos nossos títulos públicos, a nossa economia como crescimento, né, uma redução do processo de inflação, né, e no segundo semestre a gente começa a sentir e a perceber todos esses números sendo trazidos aqui no índice de confiança do consumidor, índice de confiança da própria produção e assim por diante. Quais são as perspectivas para a economia brasileira a partir de agora? Vamos conversar com Maurício Godoy, professor da Sampo Escola de Negócios. Depois da decisão no Legislativo, o que é esperado da economia brasileira? Agora, nesse próximo passo, a gente tem que aguardar a decisão do Senado para ver se a gente vai ter efetivamente o afastamento da nossa presidente Dilma e assumir o Michel Temer nesse governo temporário de 6 meses. Como é que vai ser esse processo todo? Esse processo todo, agora a gente depende da aprovação do Senado, da comissão simples, a formação dessa comissão simples e, posteriormente, uma aprovação final em novembro. A partir do momento em que a gente tem a aprovação simples, a Dilma, nossa presidente Dilma, efetivamente fica afastada por 180 dias. E o que o mercado espera, de repente, para ter investimento, a retomada da confiança? A retomada da confiança da economia brasileira vai depender único e exclusivamente da formação desse nosso governo, que é a nossa base econômica, né? O ministro de Planejamento, o ministro de Desenvolvimento, presidente do Banco Central e ainda um ministro da área social, né? Para dar continuidade aos projetos sociais implantados desde o início do Plano Real. E quais as articulações que já estão sendo feitas, o que já foi anunciado? A equipe econômica ela tem sido anunciada relativamente uma equipe econômica não muito politizada e sim mais de mercado financeiro, como o próprio Armínio Fraga está sendo cogitado, né, o economista-chefe do próprio Banco Itaú também vem sendo cogitado esses nomes. Então são nomes que vão trazer maior credibilidade para a economia, para o nosso país, fazendo com que a gente traga essa incerteza do ambiente político, traga credibilidade através desses nossos profissionais. Mas algo de mais concreto deve ser esperado para esse segundo semestre ou não? Para esse segundo semestre, a gente tem que esperar a efetivação mesmo da Dilma ser afastada e, posteriormente, fazer o ajuste fiscal, né? Que nada mais é do que a elevação da carga tributária e a redução dos gastos públicos. Aqui a gente entra novamente no ambiente político. Por quê? Porque quem aprova a redução do gasto público é exclusivamente a nossa Câmara e o nosso Senado, a qual nós tivemos uma derrota do próprio governo, que vai fazer de tudo para conseguir tentar frear esse novo governo do Temer. Então, só para o ano que vem mesmo, algumas medidas mais concretas para a economia? Medidas mais concretas a partir do segundo semestre do ano que vem, para ser mais preciso, né? Então, esse ano a gente coloca a ordem do ambiente político, ano que vem, primeiro semestre, a gente começa a criar um ambiente um pouco mais favorável para a nossa economia no mercado internacional, trazendo maior credibilidade aos nossos títulos públicos, a nossa economia como crescimento, né, uma redução do processo de inflação, né, e no segundo semestre a gente começa a sentir e a perceber todos esses números sendo trazidos aqui no índice de confiança do consumidor, índice de confiança da própria produção e assim por diante. E o que é crucial para ser feito para a retomada do crescimento? Crucial a aprovação do ajuste fiscal. Tá? A gente precisa melhorar o déficit público que está estimado nesse ano, de novo na casa de 100 bilhões de reais. A gente precisa estancar esse crescimento deficitário da nossa economia, né? Fazendo com que o governo gaste mais nas áreas de infraestrutura, nas áreas mais necessárias, e não com pagamento de juros, e não com obras assistenciais que são de curto prazo. Então a gente precisa melhorar essa condição única e exclusiva do déficit público, que vai ser muito difícil para o nosso Michel Temer, caso ele assuma, conseguir uma aprovação tranquila, tendo em vista que a oposição vai se armar da melhor forma
para conseguir vetar algumas medidas mais antissociais, vamos dizer, nesse sentido. E como é que fica o PIB? Qual a perspectiva? A perspectiva do PIB para esse ano, a gente já está estimando na casa de 3,8%, 3,9% negativo, produção da indústria na casa de 9,5% ao ano, novamente caindo, consumo caindo na ordem de 6%, e a partir do ano que vem a gente começa a ter uma leve retomada desse PIB, né, focado no mercado internacional. Ou seja, a gente vai ter que mexer também nas operações de câmbio automaticamente. Como é que fica a perspectiva para câmbio? A perspectiva de dólar, a gente não consegue ser muito assertivo quanto ao dólar, tendo em vista que a economia norte-americana vem trazendo alguns índices não muito favoráveis. A gente vem acompanhando que o número de desempregados norte-americanos andou dando uma amenizada, uma tranquilidade na economia, e a taxa de juros norte-americana tende a permanecer, isso fazendo com que a gente tenha aí um dólar na casa desse ano, na casa de 3,90, e para o ano que vem, efetivamente, na casa de 4,10, 4,20, para poder aquecer a nossa produção industrial voltada ao mercado internacional. Então, a nossa recuperação depende única e exclusivamente da aprovação do ajuste fiscal e do nosso movimento de exportação das nossas commodities e da indústria de base brasileira. E a inflação? Inflação, ela tende esse ano a ser menor do que o ano passado, a gente vem tendo a redução dela na casa de 9% agora nesses últimos 12 meses. Para o fechamento desse ano a gente deve ter na casa de 7%, né? Principalmente pelo setor de alimentação, que nós tivemos a crise hídrica o ano passado, esse ano as coisas estão melhores climáticas, porém o governo vem reduzindo taxas de energia elétrica, não tem uma sobretaxação, como nós tivemos no período anterior, então isso faz com que a gente tenha uma inflação na casa de 7%, 6,9%, 7%. Agora uma pergunta mais de bastidores. Você, que é professor, como está sendo explicar o contexto para os alunos e qual tem sido a reação dos alunos diante de todos esses fatos? Explicar está sendo um enorme prazer. Principalmente em saber que 80%, 90% dos nossos alunos, da nossa população brasileira, não conhece todo o processo do próprio impeachment. Então eles acabam entendendo de uma forma muito mais robusta muitos dos assuntos os quais foram falados no período passados e que a gente nunca tomou muito conhecimento. Então, hoje, todo mundo está virando economista, todo mundo está virando cientista político, muito mais embasamento dentro de sala de aula. E há expectativa, a esperança entre os alunos? A esperança, sim. Cada um vem se posicionando da sua forma, uns a favor, outros contra o próprio impeachment, mas todos saindo com uma base sólida, falando vai melhorar, ou vai demorar um pouquinho mais para a gente conseguir melhorar. Mas todos vêm dentro de um clamor, vamos dizer, nessa condição, de uma reforma política para conseguir resolver o problema estrutural que o país tem a médio e longo prazo. Maurício Godoy, muito obrigada por essa entrevista para a Ducascope TV. Muito obrigada. Luciane Miranda para a Ducascope TV.